que vocês me contem aqui se vocês já são consultoras. E aproveitem, conta uma historinha breve aí, Ana, eu já sou consultora ou eu não sou, tô tentando, já fui, enfim, o que você tá fazendo? E se você já tentou fazer treinamento alguma vez, como é que você se sente? Porque tem muito Nutri que tem medo, que tem vergonha de falar em público, assim, um pouco de timidez com os colaboradores, com medo de falar alguma coisa que não vai ser bem aceito. Como é que é isso pra você, gente? Nutris, meus amorinhos, contem pra mim. Como é que é isso pra você? Como é que é essa sensação de sair pra dar um treinamento? Você já pensou em ter uma consultoria só de treinamentos? Ana, isso é possível? É sim, Nutri. Você pode sim ter consultoria só de treinamento. Sabia, Nutri? Sabia disso, mas é verdade. Você pode ir aos poucos aí se especializando e oferecer treinamentos para aqueles milhões de lugares que eu contei para vocês na aula 1 da Semana Lucrando com a Consultoria. Lembra o tanto de oportunidades que a gente tem? Nutris do céu. E aí, se a gente tem aquele tanto de clientes para poder chegar, oferecer o nosso trabalho, por que não sermos especialistas em treinamentos, hein? Pensem nisso. Mais uma grande possibilidade para você encarar de vez aí a área da consultoria. Gente, eu tô na consultoria tem 20 anos e eu não tenho o menor arrependimento, pelo contrário. Eu vivia na consultoria e na clínica, até que finalmente eu disse o quê? Gente, eu vou ficar só na consultoria, porque aqui é muito melhor de estar e foi esse o caminho que eu encontrei. Sem julgamentos, meus amores, porque qualquer área da nutrição é linda e maravilhosa, tá? Agora eu tenho que puxar a sardinha para minha lata da consultoria, gente, eu preciso. Porque com ela, o meu faturamento realmente é muito, infinitamente maior. A minha tranquilidade para trabalhar também. O investimento que eu faço também é menor. E, gente, sem contar, né, na liberdade que eu tenho de horário, de tempo, de tudo isso, eu vou tomar um gole d'água para poder ler aqui o que a Sabrina contou. A Sabrina disse o seguinte: então, eu atendo em PSF, sempre dou palestra, então não tenho dificuldade em falar em público, mas sempre tive vontade de trabalhar na área de consultoria. Vem pra cá, Sabrina! Você assistiu nossa Semana Lucrando com a Consultoria? As nossas aulas que deram aí o start para o pessoal começar a consultoria? Lorane Jara, as aulas... Eu acredito, as aulas estão gravadas, mas essas aulas elas chegaram no e-mail de quem fez a inscrição, Lorane. E eu não sei mais se elas estão disponíveis. Eu não sei se a Sabrina também fez a inscrição para ela poder assistir essas aulas, mas me chama no direct depois que eu vejo se as aulas ainda estão disponíveis, tá? Carla, seja bem-vinda. Então vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho sobre os treinamentos em consultoria. Por que a gente fala que os treinamentos em consultoria são tão importantes, né? Primeiro, porque a consultoria, quando a gente começa a trabalhar numa consultoria, é um pouco diferente dos trabalhos, por exemplo, de UAN, do trabalho de PSF, do trabalho dentro da área hospitalar. Por quê? Porque a consultoria, normalmente, nós fazemos uma visita por semana no local. Tem lugares que a gente visita até menos. Tem lugares que a gente vai 2 vezes ao mês. Tem lugares que a gente vai 1 vez por mês. E acreditem, eu tenho clientes de consultoria onde eu vou trimestralmente. Sabe por que eu vou trimestralmente nesse específico cliente de consultoria? Porque ele me contratou especificamente para arrumar a documentação da pasta sanitária dele. Então, esse cliente, ele me contratou para isso. Então, eu vou lá a cada 3 meses, atualizo todas as pastas, faço um relatório de auditoria para ele e pronto. Esse é o meu trabalho lá nesse cliente. Então, a consultoria Nutris, ela nos dá inúmeras possibilidades para a gente trabalhar. Mas o habitual, vamos falar do que é habitual, é a gente ir nos nossos clientes 1 vez por semana.
Então vocês imaginem que quando a gente vai num trabalho de consultoria, vamos supor, de implantação de boas práticas, você vai ter uma série de atividades lá, conforme a nossa colega Mirta contou ontem pra gente, na live de ontem. E aí você vai uma vez por semana, então você precisa de aproveitar ao máximo o seu tempo. E numa consultoria de implantação de boas práticas, você vai precisar treinar muito bem a sua equipe. Porque senão, Nutris, eles não vão comprar a sua ideia e o seu trabalho não vai ser um trabalho de eficiência. E aí, o que nós queremos enquanto Nutris 5K? A gente quer oferecer o melhor serviço, no menor tempo possível, para que o cliente fique muito encantado com o nosso trabalho e nos queira para sempre junto dele, lá na empresa dele. Então, nós precisamos, quando a gente fala de consultoria, de oferecermos treinamentos sempre melhores. Treinamentos que sejam diferenciados, treinamentos que sejam diversificados, porque senão a gente cai na mesmice e o colaborador não é bobo não, minha gente. Ele vai para o treinamento para dormir, simples assim. Então, nós precisamos de encantar os nossos colaboradores para que eles gostem do nosso treinamento, para que eles assistam o nosso treinamento. Então, vai muito de nós, nutricionistas, consultoras, que estamos preparando esse treinamento para as nossas equipes. E aí, gente, o primeiro ponto, eu separei, se não me engano, 5 pontos aqui, depois 5 passos, né? Mas depois eu vou ver se é isso mesmo. Caneta e papel na mão, gente, para anotar os passos. Quem já é veterano aqui no Domínio Nutrição sabe que não pode vir para nossa live sem papel e caneta na mão, porque tem muito conteúdo, você vai anotar e vai usar depois. Tem Nutris que já tem até o caderninho Domínio Nutrição de live, vocês acreditam? Mas tem. E aí, gente, o primeiro ponto é a gente, quando for dar um treinamento, entender qual é o motivo que me levou a dar esse treinamento. Por que eu estou dando esse treinamento? Esse é o primeiro ponto que você tem que pensar. Não é dar um treinamento por si só. Tem gente que fala assim, não, a vigilância sanitária pede para dar 2 treinamentos de boas práticas por ano. Aí ela dá treinamento de boas práticas 2 vezes por ano, o mesmo treinamento. Não enriquece esse treinamento, não atualiza esse treinamento. Às vezes, gente, treinamento de boas práticas não precisa nem ser chamado treinamento de boas práticas. Você pode dar outros tipos de treinamentos, como eu vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar já para vocês inúmeros temas de treinamentos diferentes, tá? Então, o primeiro ponto é entender qual a real necessidade do treinamento. Então, vamos supor. Vou dar um exemplo que não tem a ver com boas práticas. Vou dar um exemplo que tem a ver com ficha técnica, porque é um tipo de consultoria que a gente tem vendido muito ultimamente. Os donos de estabelecimentos comerciais, eles têm procurado muito ficha técnica. Então, eu vou dar um exemplo de treinamento para ficha técnica e por que é o primeiro passo. Qual é a real necessidade desse treinamento? Noite, Ellen, seja bem-vinda. Qual Inspector, Everton, Jerusa, Vaninha, sejam todos bem-vindos. Então, você foi contratado para fazer ficha técnica. Você pode olhar para mim e falar assim, Ana, eu vou fazer ficha técnica, eu vou calcular a ficha técnica e pronto, eu não tenho que dar treinamento. Um Nutri 5K que se posiciona no mercado de forma especial, não pensa isso. O Nutri 5K, ele pensa o quê? Como fazer para encantar o meu cliente, mesmo fazendo as fichas técnicas que ele quis? Gente, se você vai fazer ficha técnica, eu quando vou fazer ficha técnica, eu dou pelo menos 2 treinamentos para os meus clientes. Eu já incluo esses treinamentos no meu valor, no meu preço, na minha precificação. Que a colega pediu aí aula de precificação, que eu vou tentar fazer amanhã. Cadê ela? Quem pediu a precificação? Tô tentando lembrar aqui, tô procurando aqui. Foi a Gabriela, né? Gabriela pediu aula de precificação. Então,
eu já coloco no meu preço pelo menos 2 treinamentos ali sobre ficha técnica. Por que que eu faço isso? E quando eu dou isso? Qual o motivo? Qual a real necessidade de eu dar um treinamento para um cliente que me pediu ficha técnica? O primeiro treinamento que eu dou, qual é a real necessidade dele? É me apresentar para a equipe, é explicar para a equipe o que eu vou fazer, o que significa uma ficha técnica e por que eu estarei lá. Então, essa é a real necessidade do treinamento. Ou seja, eu encontrei um motivo pelo qual eu quero dar um treinamento para o cliente que me contratou para fazer ficha técnica. Porque quando eu der esse treinamento, antes de começar, a equipe vai me conhecer, a equipe vai ver vai entender por que eu estou lá. Ela vai entender que eu vou lá fazer ficha técnica, que eu vou atrapalhar ela, porque eu vou ficar me pesando, medindo, perguntando, mas ela vai entender o motivo. Então entende que eu descobri a real necessidade de dar um treinamento antes de começar a ficha técnica para esclarecer a minha equipe e preparar a minha equipe para me receber quando lá eu chegar. Entendeu? É assim que a gente precisa pensar. Quando você for dar um treinamento, você vai pensar qual é a real necessidade desse treinamento, porque aí você consegue falar a língua que aqueles colaboradores entendem e que vão facilitar a sua entrada naquela empresa. Depois eu dou um outro treinamento ao final, ou às vezes no meio, vai depender de como é o contrato da ficha técnica, né? Mas eu gosto de mostrar para minha equipe o resultado que eu tive quando eu cheguei na ficha técnica. Então, quando a gente faz uma ficha técnica, lá no nosso relatório, quem é aluno 5K tem lá o nosso bônus de ficha técnica, recebe a planilha gerencial, e a planilha gerencial tem um lugar para colocar a foto. Então eu vou mostrar para minha equipe, olha pessoal, olha o meu trabalho, olha o nosso trabalho, vocês me ajudaram enquanto eu estava fazendo a ficha técnica, então é nosso trabalho. Olha aqui os dados que eu consegui coletar, olha a fotografia do produto que nós estamos padronizando, e ali eu vou explicar, ali não vou explicar mais, ali eu vou mostrar o relatório, o trabalho, o resultado. Mais uma vez eu estou cativando também a minha equipe. Por que, Ana, que você quer cativar tanto essa equipe se você vai fazer uma ficha técnica e vai embora dessa empresa? Porque eu não quero ir embora dessa empresa, Nutris. Eu quero que o dono dessa empresa olhe e fale, nossa, que nutricionista mais maravilhosa, eu quero ficar com ela aqui, eu quero ficar com essa consultora aqui para mim. Por quê? Porque os meus colaboradores gostaram dela, porque eles aceitaram a opinião dela, porque eu tive uma melhora de relacionamento, de energia aqui dentro. E porque quando você vai fazer ficha técnica do seu cliente, o seu olho tá arregalado, Nutris, procurando não conformidades. Por quê? Porque ao final, quando você entregar a ficha técnica, você pode entregar junto de presente um relatório de não conformidades para o seu cliente. Você pode dizer para ele assim, cliente, enquanto eu estive aqui fazendo a ficha técnica, eu acabei vendo alguns erros na sua manipulação, algumas não conformidades na manipulação, e eu gostaria muito de te apresentar para que você tomasse ciência e não fosse pego de surpresa por uma fiscalização. E aí você mostra para ele. E aí você fala, e olha, quando você estiver disposto, eu posso te ajudar nisso. E aí você tá lá dentro, Nutris, conquistou um cliente para outro serviço da sua esteira de serviços de consultoria, a sua esteira de produtos. A Amy Almeida vai se lembrar porque ela estava na primeira live há um mês atrás, de uma terça-feira também, onde eu falei para vocês sobre como a gente transforma o nosso conhecimento em um produto. Lembra, minha Almeida? E aí é assim que a gente vai conquistando clientes.
E mais uma coisa, Nutris, os colaboradores muitas vezes não ficam numa empresa para sempre não, tá? Eles mudam de empresa e quando eles mudarem de empresa, pode ser que ele fale de você pro dono daquela outra empresa que ele está. Gente, como eu já recebi, como eu já fiz contratos, como eu já fiz serviços, porque colaboradores me indicaram. Sim, Nutris, os colaboradores também nos indicam para prestar serviços. Então veja bem, de uma coisa que eu queria falar para vocês, eu já tô falando 1 milhão aqui, né? É sobre treinamento, Ana Emília. É treinamento, não é prospecção de clientes, não. Mas eu não dou conta. Eu preciso contar para vocês as inúmeras formas de prospectar que a gente tem, que são as nossas formas de prospecção indireta, né? Quem tá aqui me acompanhando já sabe o que significa tudo isso. Deixa eu ver o que o povo tá falando aqui. A Ellen falou assim: Ana, não precisa ir fazendo certificado ou não? A cada treinamento um certificado? Vou falar sobre isso, Ellen. Faz parte aqui de um dos passos. A Ellen também falou: ai, ontem eu vi que gostam quando estou lá, mesmo que seja rapidinho, quase chorei. A Ellen, gente, só para pontuar vocês, é uma aluna 5K que entrou na nossa turma de fevereiro e que começou do absoluto zero. Ela tinha até abandonado, naquela semana que ela entrou no curso Nutri 5K, ela tinha pedido para cancelar a carteirinha dela, o número de CRN dela, porque ela tinha desistido da nutrição. Mas agora, olha a Ellen aí dando depoimento, gente, já tá com cliente. E olha o que os colaboradores da Ellen falaram ontem para ela, que ela quase chorou. Ai, doutora Ellen, aposto que eles falaram bem assim. Ai, doutora Ellen, adoro quando a senhora vem aqui, que bom. Gente, isso não tem preço, né não, Ellen? A Amy Almeida falou que lembra da nossa terça-feira, 4 semanas atrás, e que ela nunca havia pensado dessa forma. Gente, agora eu também me emociono, viu, Ellen? Quando eu vejo que eu consigo despertar em vocês, meus colegas de profissão, meus amores, meus alunos, meus seguidores, ideias que vocês talvez nunca tivessem pensado antes. E às vezes até acreditavam que a consultoria não dava certo, porque não caminharam o caminho certo, não trilharam o caminho certo. A Ellen disse: até da planta do meu cliente eu cuidei e orientei. Ele virou e disse: você sabe de planta também, Nutri? Falei: menino, o que eu não sei eu estudo. Eita, isso é que é. Ed Green, me conta se você conseguiu entrar no nosso curso, Ed. Fala pra mim, que a gente conversou agora há pouco no direct e você não estava conseguindo, né, por causa do boleto parcelado. Conta aí pra mim, Nutris, tem boleto parcelado para entrar no 5K. Quem quer o boleto parcelado para entrar no 5K, me fala que a gente conseguiu hoje essa maravilha. Por favor, me avisa, me chama, tá? No direct. Ai, gente, obrigada, Ellen, que essa orientação vale ouro e vale diamantes aqui no Nutri 5K. Fátima, seja bem-vinda, viu? Então, entendido o primeiro ponto para montagem de treinamento. Ai, oba, mais uma aluna, gente, mais uma caloura. Caloura 5K, muito bem. Temos hoje aqui algumas calouras e temos veteranas também. Cadê as calouras, gente? Escreve aí, caloura 5K. E as veteranas, coloca aí pra nós, veteranas 5K. Gente, Ed, amanhã você já vai entrar no nossa comunidade, já vai participar da nossa aula quinta-feira, tá? Seja muito bem-vinda. Agora, se vocês entenderam bem o primeiro passo, vamos pro segundo passo, gente. O segundo passo para você dar um treinamento bem dado, bem bacana, é você conhecer o público. Ana, mas eu já conheço o meu público, já tá lá, eu já sei, eu vou lá direto, eu vou toda semana lá, eu já conheço o meu público. Meus amores, eu sei que você conhece o seu público, às vezes, tá? Porque às vezes você é convidada para dar treinamento, você é contratada para dar treinamento em um lugar que você nunca foi, e aí você não conhece o público. E é muito importante você perguntar:
qual a idade, qual o sexo predominante, a idade predominante, o grau de escolaridade predominante, como aquela equipe vê aquele tipo de treinamento. Bisbilhote ao máximo, tá? Conheça o seu público. E se você já está no lugar e conhece o seu público, porque você tá lá todos os dias, eu te recomendo também que você olhe diferente para sua equipe quando você for dar um treinamento. E pense, o que a minha equipe precisa nesse momento? O que esse público que eu conheço tão bem, mas o que é que ele precisa de verdade com esse treinamento? Como eu posso ajudar essa minha equipe com esse treinamento nesse momento? Então, Nutris, conheça o público que está envolvido. Pergunte se gerências vão participar, se gestores, donos, alguma pessoa do RH vai participar, tá? Pergunte se vão reunir outros colaboradores. Às vezes é uma empresa grande. Por exemplo, vamos pensar no supermercado. Supermercado pode ser que você dê um treinamento até para repositores, treinamento até para o pessoal do caixa, treinamento lá para o pessoal do recebimento. Então, veja bem, às vezes você está num supermercado e você vai dar um treinamento para o açougue, pessoal do açougue, para a panificadora, para o frios, para o recebimento, para o estoque. Será que é todo mundo do sexo feminino predominante? Será que todo mundo tem uma faixa etária entre 20 e 30 anos? Será que são mães? Será que são mulheres? Será que são pais de família? Será que são rapazes jovens? A sua linguagem, Nutri, precisa se ajustar ao seu público, para que você possa falar uma língua onde você é entendida e onde você é percebida. Porque senão você passa batido, você vai passar 1 hora falando ali e o cara saiu e nada, não ficou nada na cabeça dele. Por isso é tão importante conhecer o público. A Quali Inspector é caloura. Meu amor, qual é o seu nome, Quali? Que bom, já entrou pro curso também. Obrigada, Ellen. A Ellen sempre falando como é valioso o nosso curso, eu agradeço muito. A Ellen, veterana 5K, e bem-vindas, calouras! Podíamos montar um trote, com certeza, para essa calorada, hein, Ellen? E a gente me chama no direct com as suas ideias maravilhosas e vamos montar esse trote para calorada que tá entrando. Terceiro passo, Nutris. Quando você montar um treinamento, não pense que os gestores, o dono ou o gerente não deva saber sobre esse treinamento. Às vezes a gente vai tão no automático, consultoras, às vezes a gente vai tão no automático que a gente marca o treinamento e nem avisa o gerente, o dono ou o gestor de que a gente vai fazer um treinamento. Não façam isso não. Chamem os gestores, pergunte. Gestor, o que você mais gostaria que eu falasse nesse treinamento? Eu vou dar um treinamento, vamos supor, de higienização de equipamentos. Me conta, tem alguma coisa que você gostaria que eu falasse nesse treinamento? O que você acha que eu poderia falar que iria ajudar no nosso trabalho? Gente, quanto mais cabeças pensam, melhor é o resultado. Então, pergunte para gerente, gestor e proprietários, inclusive encarregados, o que você poderia falar que enriqueceria o treinamento. E outro ponto importante, não é só para que eles deem o palpite, a opinião deles, é para que eles se sintam incluídos nesse processo e também para que eles saibam o que você está fazendo, porque tem um erro de consultoria, Nutris, que a gente comete, que é não contar o que a gente faz. É ficar achando que o dono tá vendo tudo que você faz. Nutri, ele não tá vendo nada, porque ele tem tanto problema e pepino para resolver, que ele não vê. Então conte. Faça fotos, Nutri. Poste no seu Instagram.
Mande no grupo lá dessa empresa que você treinou tantas pessoas. Faça um relatório. Pergunte antes. Convide para o treinamento. Faça do seu treinamento um evento. Faça com que o seu treinamento seja um verdadeiro evento para aquela turma. E deixe que o dono veja. Ana, por que que o dono tem que ver? Porque é ele que te contrata, é ele que te paga, é ele que te manda embora, é ele que te fala para ficar. Então, conquiste esse cara. Conquiste as pessoas que estão próximas dele, os gerentes, os gestores, os encarregados. Conquiste as pessoas da confiança de quem vai te contratar. E isso, gente, faz uma diferença gigante. Gigante. Para o quê? Para a sua permanência, vida longa num cliente. A coisa melhor que tem na consultoria, Nutris, é que a gente consegue formar uma carteira de clientes que nos pagam todo mês por anos a fio. Essa é a grande diferença da nutricionista clínica, porque ela não consegue fazer essa fidelização por muito tempo. Ela normalmente precisa de fechar pacotes, de fazer alguns tipos de estratégia que para nós da consultoria é mais fácil fazer. Mas não é tão mais fácil não, porque você precisa conquistar. Você precisa fazer a diferença. Você precisa de ser aquela Nutri inesquecível na memória do cliente. O nosso método, quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Ah lá, a Quali Inspector chama Conceição. Eu vi seu nome hoje lá. Seja muito bem-vinda, viu? Vai ser um prazer receber você nessa nova turma do Nutri 5K, sua consultoria de sucesso. A Ellen disse, eles precisam saber, né? Para verem que estamos trabalhando exatamente. Esse pessoal tá tirando do bolso deles todo mês pelo menos 1.000, 1.500, 2.500 para pagar a consultora. Ele precisa de saber o que ele tá pagando. Isso mesmo, Ellen. Parabéns. Shelly Tuane, seja bem-vinda. Betina também. A Ellen já ia perguntar, Ana, podemos divulgar para os nossos clientes? Sim, podemos. Hoje aí, Emi Almeida, aluna 5K já respondeu. Método IMC. Não é o IMC de massa corpórea da clínica, não. É o IMC da consultoria. O que é o IMC da consultoria? O método de prospecção que se chama inesquecível na memória do cliente. Nós precisamos nos tornarmos inesquecíveis na memória dos nossos clientes. Isso é uma consultoria, gente, totalmente diferenciada do que vocês já viram por aí. Aqui é uma consultoria onde a gente enxerga longe, a gente não enxerga só um palmo aqui, a gente enxerga quilômetros de distância. Não pensem, Nutris, que isso é coisa que a gente acha aí facilmente, não. Foram 20 anos de vivência, Nutris, para criar tudo isso e vivenciar. O que eu falo para vocês, Nutris, eu vivencio, eu trabalho na consultoria até hoje. Eu estou na consultoria, eu vivo a consultoria, eu transpiro a consultoria. Hoje, quem me acompanhou nos stories viu que eu tive 2 reuniões hoje. Uma reunião de manhã com o meu primeiro cliente para apresentar a planta baixa para ele, depois de passada pela primeira análise na vigilância sanitária. E a segunda visita para alinhar contrato e não conformidades do nosso cliente. Eu vivo a consultoria, Nutris. Não é tirado de teoria, é tirado da prática que se transformou em teoria. É a minha vivência que eu fiz valer um método. É do meu trabalho, do meu dia a dia, da minha rotina, dos meus erros, dos meus acertos, que eu criei um método escrito, comprovado, dá certo, funciona, porque ele é a vivência que virou teoria. E o curso Nutri 5K é a teoria que vira prática aí do lado de lá. Aqui foi a prática que virou a teoria. No 5K, a teoria que vira prática.
Eu vou dar aula para você no 5K. Eu vou dar tudo isso como eu faço aqui para vocês. Eu vou te dar documento, eu vou ensinar você a elaborar um documento, eu vou ensinar você a preencher um documento, eu vou ensinar você a pensar um documento, igual eu tô te ensinando a pensar um treinamento. Você tá vendo aqui, Nutris, que tudo que eu vou ensinando para vocês tem um conceito, tem um motivo, tem um tripé, tem uma base de sustentação. Não é simplesmente informações soltas jogadas para vocês. São informações analisadas, avaliadas, são informações testadas. Então, por isso que eu tenho tanta confiança no meu método, por isso que eu fico feliz, porque acima de tudo, eu sou professora, gente. Antes de ser nutricionista, eu sou professora. Era a minha brincadeira de infância, eu gostava de ensinar. Eu gostava de dar aulinhas, eu tinha meus aluninhos fictícios, tinha até nomes meus alunos. E hoje eu realizo esse sonho. Lá no 5K, aqui dando aula nessas lives. Já viram que minhas lives são aulas? São lives-aulas. E aí, Rosiane, seja bem-vinda. Ângela Gomes, Lara Estudante, Nutribru, saudade de você, Vivian C. Miranda. E a Ellen respondendo a Ellen. Hoje pensei em postar, pois o dono de um sushi me deixou tão tranquila, pois ele é muito preocupado com a higienização do seu estabelecimento. Fiz a publicação e fiquei sem saber se podia publicar. Ellen, vou fazer uma sugestão para você. Quando a gente vai publicar os nossos clientes, é muito importante pedir a autorização deles, tá? Fez bem em não publicar. Pergunte se você pode publicar. Pergunte se você pode marcar o cliente. Porque, senão, você pode fazer uma publicação que às vezes o seu cliente não goste, tá? Então, pessoal, quando vocês forem, devem publicar as coisas no seu Instagram, tá? Se você não puder publicar, faça um story contando. Pessoal, hoje eu estive, você não fala o nome. Hoje eu estive num cliente, fiquei tão agradecida, fiquei tão feliz, porque é um cliente que está tão preocupado com a segurança de alimentos, é um cliente que valoriza o meu trabalho, olha, foi muito bom. Pronto, você fez o story, falou o que você faz, mas não divulgou o cliente, caso ele não queira, tá, Ellen? Vamos lá, para o nosso, já falamos o terceiro passo, agora vamos para o quarto passo da montagem de um treinamento. Decida, Nutri, se esse treinamento vai ser um treinamento teórico ou vai ser um treinamento prático. Como assim, Ana? Treinamento não é só teórico? Nananina não, Nutris. Treinamento pode e de vez em quando deve ser prático. Não tem nada melhor do que uma prática, né não? Olha só, quando eu fiz o meu treinamento de ficha técnica, que vai lá no Nutri 5K, é um bônus do Nutri 5K, é a aula de ficha técnica, eu fiz mão na massa aqui na minha cozinha, Nutris, ali ó, bem ali na minha cozinha. Eu cozinhei, eu descasquei, eu pesei, eu errei, eu esqueci, e ali foi a vivência, vocês vendo eu com a mão na massa, pra quê? Pra vocês fixarem mais. Então, o nosso módulo de ficha técnica, ele é muito legal. Por quê? Porque vocês estão me vendo pôr a mão na massa, vocês gravam mais. Então, decidam se o treinamento que você vai dar hoje deve ser teórico ou deve ser prático. Por exemplo, um treinamento de higienização. Nada melhor do que uma mão na massa, né? Nada melhor do que você ir em loco com aquele grupo e ensinar a usar, por exemplo, um produto de limpeza específico, ou mesmo um detergente, para limpar uma coifa, para limpar o fogão, tá? Então você pode fazer o treinamento misto, um pouco prático, um pouco teórico, tá bom? Depois que você decidiu se é teórico ou se é prático, o que você tem que fazer? Se ele for teórico, você vai decidir se ele vai ter slide, se vai ser só falado, tá? E se for prático, aí você vai pensar em todas as etapas. O que eu vou fazer? Por exemplo, eu vou dar um treinamento de validade, de preenchimento de etiqueta de validade. E aí?
vou levar uma etiqueta, vou lá junto com o pessoal, vou fazer uma etiqueta, vou explicar a teoria primeiro, depois eu vou explico como que faz a etiqueta de validade, aí eu vou escolher umas pessoas para fazerem a validade, eu vou escolher outros para corrigirem, para falarem se deu certo ou não. Faz aquele negócio dinâmico, entendeu? Gente, isso é maravilhoso, de verdade. Adoro treinamentos desse jeito. Que bom a aula de ficha técnica, né, Ellen? Foi maravilhosa. Eu tô pensando em fazer outras aulas assim. Tô achando que é bem legal, né, Ellen? Bom, deixa eu ver então. Nós falamos: primeiro passo, descobrir a real necessidade do treinamento. Segundo passo, conhecer o público. Terceiro, divulgar para os gestores, donos, encarregados e tudo mais. Quarto, decidir se é teórico ou prático. Quinto, decidido se é teórico, montar slide ou não, se é prático, como que você vai fazer. E sexto, se você vai entregar algum material. Será que você vai? Será que são muitas pessoas? Será que você consegue fazer um folhetinho bem bacana com a sua logomarca? Olha que coisa mais joia, gente. Isso chama-se marketing. Marketing da sua empresa, marketing da sua pessoa. E as pessoas amam, elas pregam na geladeira da casa delas, gente. Porque esse pessoal nosso de produção, meus amores, nunca participaram de nada, de treinamento, são pessoas tão humildes, largadas, às vezes abandonadas, nunca recebem um elogio. Aí será que você vai entregar um folhetinho? Às vezes o próprio dono da empresa, né, quer fazer. Hoje tem tanta gráfica rápida, uma impressão. Você pode fazer com os tópicos do treinamento, igual a gente recebe. Que tal, Nutris? Você, quando tiver com a sua consultoria funcionando, ter a sua caneta com o nome da sua consultoria. E você dá ali para o seu colaborador, para ele fazer uma anotação, um lápis que seja. Sabe, Nutris, essas coisas, às vezes ninguém conta pra gente nos cursos de consultoria, não. Nas lives de consultoria, não. Isso chama-se o quê? Marketing. Alguém sobrevive sem marketing hoje, gente? Ninguém, meus amores. Todo mundo precisa de marketing. E aí, por isso que lá no curso Nutri 5K, você tem aquele bônus do kit marketing. O que é o kit marketing? É você montar a sua logomarca gratuitamente, ter a sua papelaria toda, fazer lá toda, que você pode colocar no seu computador para você imprimir. Porque lá nesse kit marketing, que é o nosso bônus, e já tá liberado para quem entrar, o que acontece? Você tem ideias, você tem sites gratuitos que eu te oriento no que você vai fazer, tá? Aí, depois que você viu se você vai entregar alguma coisa ou não, veja se você vai fazer uma provinha. Será que você vai fazer um teste? Aplicar um teste na sua equipe? Pode acontecer, gente. Pode acontecer, você pode querer fazer um testezinho. Oitavo, será que vai ter certificado? A pergunta da Ellen lá em cima. Gente, eu gosto demais de dar certificado nos meus treinamentos. Exatamente pelo motivo que eu falei para vocês. As minhas equipes, vocês sabem que eu tenho consultoria de boas práticas, é a minha consultoria carro-chefe da minha empresa, né? Então, eu faço treinamentos com as minhas equipes com muita frequência. E o pessoal das boas práticas, normalmente, são colaboradores, gente, que não tiveram grandes oportunidades na vida. A grande maioria são mulheres que trabalham o dia todo, chegam em casa para cuidar de filho, de marido, de casa, sabe? Nunca foram valorizadas, levam um monte de bronca todo dia, anda de ônibus sempre, não vê perspectiva, diferente nós que vemos o nosso 5K, o 10K+. Não, gente, esse pessoal precisa que a gente valorize eles. Eles precisam que a gente olhe para eles com um olhar diferente. Não é olhar de dó, não é dó, mas é olhar de valor. Eu valorizo você e porque eu te valorizo, eu estou te entregando esse certificado. É por isso que eu entrego certificado sempre. Eu só não entrego quando não tem jeito. E com meus certificados, normalmente é o último item, o último passo aqui, eu costumo entregar um bombonzinho.
Faça um cartãozinho pequenininho, obrigada pela sua presença e entrega o bombonzinho ali junto com o certificado. Se tá puxado para comprar um bombom, uma balinha, se não dá para comprar nada, não faz nada, mas vá lá e aperte a mão de cada um e agradeça. Fulano, muito obrigado pela sua presença no treinamento, você enriqueceu o meu treinamento, você assistiu o meu treinamento, fiquei muito feliz. De um por um, dê a mão. Se você não pode dar um bombom, porque ainda você não tem dinheiro para isso, Nutri, aperto de mão, abraço, agradecimento, carinho e valor não tem preço. Você não precisa de R$1. Você precisa só da sua disposição. Então, esse é o são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, os 9 passos importantes para você criar um treinamento inesquecível na memória do seu cliente e na memória dos seus colaboradores. E aí, Nutris, se gostaram, batam palmas para mim se vocês gostaram. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram. Ellen já pertencia a esse lado, do auxiliar, da cozinheira. Nossa, ninguém valoriza nosso trabalho. Muito, muito triste. Precisamos mostrar que todo o trabalho é digno e precisamos valorizar a todos. Isso mesmo, Ellen.